Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E nessa videoaula falaremos sobre avaliação do esforço muscular dentro do ambiente da terapia intensiva. Então você sabe como avaliar se o paciente está recebendo uma assistência adequada? Será que você não está dando uma assistência demasiada ou, ao contrário, dando pouca assistência para esse paciente? Então, se você tem essas dúvidas, você está na videoaula certa. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, também já deixa aí embaixo seu like e compartilha esse conteúdo com os seus colegas. Então é isso, bora pro vídeo. Então vamos lá, gente. É sempre importante lembrar que dentro do ambiente da terapia intensiva, aqueles pacientes em suporte ventilatório, a oferta de um suporte adequado é fundamental. Já sabemos que uma superassistência pode estar associado a, por exemplo, uma redução da força muscular respiratória. E da mesma forma, uma subassistência pode gerar um esforço respiratório demasiado, e isso também pode ser lesivo a nível muscular. Então, nessa videoaula, trarei duas formas de avaliação do esforço, do nível de esforço muscular do seu paciente. Então, a primeira forma é a chamada pressão de oclusão nas vias aéreas, a P01, a pressão de oclusão nos primeiros milissegundos. Como é que ela vai acontecer? Então, observe que nessa imagem aqui você tem uma curva de fluxo no tempo. Então, início do fluxo, depois inicia aqui a fase expiratória. E o importante é que, quando da fase expiratória, você promova uma oclusão. Então, essa oclusão acontecerá na fase expiratória, tá? Por que tem que ser na fase expiratória? Porque esse paciente, ao término da fase ex, o ventilador vai disparar. Então, a ideia é que você não permita que esse ventilador dispare e, consequentemente, o paciente ele faz ali um esforço, porque, na perspectiva do paciente, esse esforço iniciaria um novo ciclo ventilatório. Então, ao ofertar uma pausa, né, uma oclusão na fase expiratória, o paciente está gerando ali o esforço, mas sem iniciar um novo ciclo. E essa medida é que você avalia se ele está conseguindo gerar um esforço efetivo ou se esse esforço está muito alto ou se ele está muito baixo. Então, nesse outro exemplo aqui, ó, numa curva de pressão, veja que você está aqui com o paciente numa pressão de suporte, né, PSV de 7, uma PIP de 5, inicia, aumenta aqui, ó, repare que nesse momento inicial a pressão ela cai, mostrando, né, que houve atividade muscular do paciente. O ventilador reconheceu isso, deflagrou, né, o início aqui do ciclo ventilatório, então aumenta a pressão, o ventilador aqui em cima cicla e começa a fase expiratória. De novo, lembre que ao final dessa fase expiratória, oferta-se uma pausa. Essa pausa, o paciente faz o esforço muscular porque, de novo, na perspectiva dele, ele quer iniciar um novo ciclo ventilatório. Mas com a pausa, o ventilador não permite que esse início ocorra e ele mensura. Então veja que nos primeiros milissegundos aqui, ele mensurou a pressão que o paciente fez, o quanto de esforço o paciente fez, e nesse exemplo, o nível de esforço foi de 3,8 centímetros de água. Em relação a valores de referência dessa P01, dessa pressão de oclusão dos primeiros 1000 milissegundos, você tem normalidade de 1,5 a 3,5. Então, se estiver nessa faixa, o paciente está com drive normal, a assistência ventilatória está adequada. Se o valor for menor do que 1, do que 1,5, esse drive está hipoestimulado, então esse paciente ele está recebendo uma super assistência, ele está recebendo muita ajuda, muito suporte, e, consequentemente, ele sabe que contraindo pouco músculo, ele vai conseguir gerar o volume adequado e, portanto, não precisa de um esforço muscular tão significativo. Porém, isso está associado com falha do desmame, porque isso também gera fraqueza muscular. E, se o valor estiver acima de 3,5, acima de 4, isso quer dizer que esse paciente está com um drive ventilatório hiperestimulado ou que você está ofertando uma subassistência
assistência a esse paciente. Como assim? Dando pouca ajuda a ele. Consequentemente, se esse suporte está baixo, o paciente tem a tentativa de gerar um maior esforço para conseguir alcançar, por exemplo, o volume corrente que ele necessita. Isso também é lesivo para o músculo e, portanto, isso também está relacionado com falha no processo do desmame. Tá? Então, essa é P01. Esse artigo aqui é um artigo bem interessante que avaliou o impacto de alguns preditivos, né, alguns índices e avaliações preditivas para desmame, e ele fala que, ó, apesar da P01 ser extremamente fácil, rápida de ser avaliada ali à beira-leito, ainda existe uma falta, né, de dados para utilização dessa P01 como um preditor de desmame. Então, ela pode ser estabelecida e pode ser utilizada junto com outros preditores, mas não apenas a P01. Tá? Então, aqui de novo, tá? Você tem o exemplo, né? Então, dada aqui uma pausa, o ventilador só verifica esses primeiros 1000 milissegundos. Depois disso, você tem uma outra avaliação sendo feita, que é da delta POC. Então, é exatamente onde entramos aqui, a delta POC, que você consegue avaliar, por exemplo, ou ter ali uma estimativa da pressão muscular do paciente. Então, como avaliar essa delta POC? Veja, eu estou aqui de novo num gráfico de pressão no tempo, tá? O paciente, ó, vem aqui na linha de base, que corresponde ao valor de PIP, fez o esforço, a pressão caiu, o ventilador disparou, aumentou a pressão, ciclou, voltou a cair, tá? E, da mesma forma que você fez para avaliar P01, o que você faz aqui para avaliar a delta POC, né, essa pressão muscular? Oferta de novo uma pausa expiratória. Quando esse paciente se vê, né, com essas válvulas fechadas, ele tenta mesmo assim gerar o esforço. A P01 avalia só aquele momento inicial, já a delta POC vai avaliar toda a variação de pressão. Então é basicamente a variação, né, da pressão que ele partiu, então ali da PIP, até o menor valor que foi obtido. Então vejam aqui nessa simulação, através, né, desse simulador da Xlang, exatamente isso, ó. Eu estou aqui, oferto uma pausa expiratória, aqui coloquei uma pausa, né, mais prolongada, forma excessiva mesmo, coloquei uma pausa de 6 segundos. Veja, ó, que houve uma redução da pressão. Então, o paciente tentou inspirar, mas com as válvulas fechadas. Então, veja que ele chegou ali numa pressão, né, muscular de menos 21, tá vendo? Então, esse simulador ele já te dá esse valor de pressão muscular, menos 21, e ele partiu aqui de uma PIP de 5, né? Ele está com a PIP de 5 centímetros de água. Calculando isso, então, você sabe que o delta POC dele foi de menos 21,3, exatamente foi o menor valor ali que ele alcançou, mas, através do delta POC, você consegue calcular a pressão muscular. E o que é essa pressão muscular? É menos 3 quartos vezes o delta POC. Então, se o delta POC foi de menos 21, 3 quartos vezes 21 vai dar menos 15,9. O normal dessa pressão muscular é menor do que 13. Então, se ele está com menos 15 aqui no nosso exemplo, quer dizer que ele está com uma pressão muscular excessiva. Ele está gerando muito esforço para iniciar um novo ciclo ventilatório, podendo estar associado isso com a subassistência ventilatória. Então é isso, gente. Falamos aqui sobre duas ferramentas que podem ser ali, né, desmembradas e virar 3 ferramentas, onde você viu a P01, que é a pressão de oclusão das vias aéreas, você também viu a delta POC e também viu a PMUSC, né, que é a pressão muscular. Então, se você gostou dessa videoaula, não se esquece, deixe aí embaixo seu like, também compartilhe esse conteúdo com os seus colegas, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos como esse aqui nesse canal. Então é isso. Até o próximo vídeo.